aviões, comboios, satélites, navios, equipamento hospitalar ou automóveis. São alguns dos muitos sistemas que devem possuir alto grau de fiabilidade, uma fiabilidade que é crucial quando em operação. Os componentes e software são críticos para que os equipamentos não falhem e ponham em risco a operacionalidade e, em alguns casos, a nossa vida. A Critical Software, uma empresa portuguesa sediada em Coimbra e líder no mercado mundial no desenvolvimento de software para sistemas críticos, organizou um seminário internacional sobre confiabilidade e certificação de sistemas críticos. O Seminário Internacional da Critical Software, em parceria com o projeto europeu Critical Step, reuniu em Coimbra especialistas da NASA, da Agência Espacial Japonesa, da Agência Espacial Europeia, da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos da América e especialistas da parceria Critical Step, incluindo académicos da Universidade de Coimbra e da Universidade de Nápoles. O tema em debate incidiu sobre os avanços técnicos e de investigação em sistemas críticos de alta integridade. Estamos a falar sobretudo no desenvolvimento de sistemas críticos, que é uma área que eu considero pessoalmente nobre, porque muitos deles nós dependemos, obviamente, do bom funcionamento deles. Estamos a falar na certificação desses próprios sistemas, portanto, tudo o que é sistema eletrónico e informático que está dentro de um avião tem de ser certificado até o avião ter autorização para poder voar. Os especialistas trouxeram ao seminário muitos dos desafios com que a indústria está atualmente confrontada, nomeadamente a segurança dos sistemas. Perhaps the biggest challenge facing my agency and something that I'm trying to solve by coming here is how do we hold a common standard across very different development organizations. There are different styles of coding, different ways of developing software, and we have to be able to handle all those, to handle the diversity in our industry. But they all have to meet a common standard for a minimum level of safety. And it takes quite a lot of knowledge and quite a lot of understanding to be able to hold that kind of a common standard across a very diverse industry. Alan Nicora, do Joint Propulsion Laboratory da NASA, trouxe ao seminário a experiência sobre o trabalho que vem desenvolvendo. I'm talking about some of the work that we're doing in software assurance at JPL. We have a small research group that is funded to look at various aspects of software assurance. And what I mean by assurance in this case is an independent look at a project and the artifacts that it produces to increase the decision makers' confidence in whatever decision that they have to make to assure the success of the project. Sobre os grandes desafios que se colocam no desenvolvimento de software para sistemas críticos, o especialista da NASA valoriza a identificação das falhas de segurança. One of the big challenges that I see is what our keynote speaker touched on this morning. Roberto Bondoni was talking about the complexity of the systems that we're going to develop, and there's interactions between the system and its components, between the system and the operators, and now that we're in the internet era, there is this very large potential for interactions with thousands or millions of ordinary humans as opposed to skilled operators. So each of those interactions brings with it a potential for revealing a fault, and when you have all these interactions taken together, they can create behavior that has not been predicted at all. So this gets to be a very interesting challenge, and there's enough interesting problems there to keep many people occupied for quite a long time. E como explica o especialista da Critical Software, qualquer falha na segurança dos sistemas pode ter um grande impacto na operação do sistema e no risco da vida humana. O maior interesse são naqueles sistemas que controlam a segurança sobretudo de seres humanos e de negócio. Portanto, onde um impacto de uma falha, por exemplo, portanto, se o sistema não está bem construído ou não estiver corretamente validado, testado ou até certificado, em alguns casos, nós vamos ou gastar muito mais
esforço e financiamento para o colocar em condições aceitáveis de funcionar no mercado. E aqui estou, por exemplo, a falar da certificação dos componentes de um avião, do software de controlo de iluminação de um avião, por exemplo, no software de controlo dos automóveis hoje, por exemplo, sistemas de travagem, no software de controlo dos satélites. O objetivo do seminário sobre confiabilidade e certificação de sistemas críticos está enquadrado no âmbito do projeto europeu Critical Step. O grande objetivo desta conferência é divulgar a tecnologia que tem vindo a ser desenvolvida e pesquisada nos últimos anos, sobretudo no quadro de um projeto europeu e por vários parceiros nossos e dos outros parceiros desse projeto a nível internacional. E o que nós pretendemos é efetivamente trazer um fórum de discussão entre diferentes domínios de conhecimento, como são a área espacial, a área da aeronáutica, a área ferroviária, as áreas das energias, sobre estas tecnologias e poder partilhar não só os problemas e as dificuldades, mas também as soluções encontradas entre cada área. A iniciativa é valorizada pelos especialistas como sendo de grande interesse pessoal e técnico. It's a wonderful opportunity to meet some of the leading people who are doing work in this area. So there are people who are working in areas similar to what I've been doing, but there's also people who are working on different aspects of dependability. One of the themes that I'm hearing too is the collaboration between industry and researchers. It's been an excellent opportunity at this size of a meeting to get one-on-one time with people who are actually doing the foundational research in software safety, and to be able to talk to them about their research and learn exactly what it is they're doing, exactly what the conclusion is, clarify all the questions, and do all that in a very short period of time. Para a Critical Software, é mais uma oportunidade para dar a conhecer as diversas áreas de competência e onde é competitiva. A área espacial é obviamente importante para nós, foi a área onde nós, por assim dizer, começámos a entrar nos sistemas críticos, mas nós hoje temos um alargado leque de negócios em sistemas críticos. Eu estava a falar nos sistemas ferroviários, de controle e sinalização ferroviária. Estamos a participar em certificação desse tipo de sistemas, desenvolvimento e certificação. Estamos a participar na certificação de sistemas para a aeronáutica, para aviões muito conhecidos, da Airbus, da Bombardier, por exemplo. Estamos a trabalhar nesse tipo de sistemas. Portanto, não é só satélites, não é só espaço, não é só foguetões. Nós temos um conjunto de áreas de eleição nesse tipo de sistemas. Temos sistemas na área de energia, portanto estamos a investir muito nessa área também. Trabalhamos muito também na área bancária, onde eventualmente os sistemas têm uma criticidade um pouco diferente, né? Porque é uma criticidade mais financeira do que propriamente